todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós estamos aqui numa websérie falando da família Ferro. Nosso canal fala de homeopatia, de remédios homeopáticos, de saúde mental, de saúde física. E nós já estamos seguindo, falando da importância do ferro para o organismo, do ferro para a saúde mental. E a gente vai falar do ferro na forma homeopática, como que ele pode nos auxiliar. Qual que é o desenho de uma pessoa que está vibrando em ferro? Vamos ver como é? Muito interessante o ferro. Todos são, né? Acho que todos os elementos são extremamente ricos, de extrema importância. E o ferro não é diferente disso, né? Então, vamos falar das características mentais e emocionais de uma pessoa que está vibrando em ferro. Então, o ferro, lembra que nós falamos que o ferro é matéria-prima para armas e ferramentas, vamos assim dizer, né? Então, as nossas ferramentas são feitas de ferro, portanto, a gente sobrevive, o ferro é um facilitador para a nossa sobrevivência, né? E as ferramentas, graças a ela, a gente consegue sobreviver de uma forma mais eficiente, mas também usamos em armas. Então, nós utilizamos o ferro para sobrevivência do dia a dia e para nos defender. Portanto, o eixo central do ferro é a força, a resistência, o dever, a disciplina e a perseverança. Tudo que esses instrumentos trazem, né, para nossa vida. Então, o ferro, são pessoas que têm uma força de trabalho fenomenal, eles sustentam o trabalho, eles mantêm a posição. Olha as minhas mãos até para falar sobre o ferro, né? Cada vez que eu uso esse gesto aqui, ó, é um gesto de força, de robustez e de perseverança, ou seja, eu vou para frente, eu vou para frente, eu vou para frente, eu vou fazer, mesmo diante de grandes dificuldades e de grande pressão, né? São pessoas retas, com grande retidão, com grande senso de dever, são pessoas que fazem um certo porque é certo, e não é um certo por conveniência, é um certo porque é um valor para ele fazer. E muitas vezes não é nem porque alguém mandou, é porque ele acha que é assim que tem que ser feito. E é assim que ele faz, independente da situação ao redor. Ele faz aquilo que ele acredita ser o correto. Então, por isso aqui a imagem do ferro. Nem sempre aquilo que ele acha correto é o que a sociedade acha correto. E, portanto, eles são muitas vezes muito duros, porque como eles são muito sólidos e muito resistentes, eles vão fazer aquilo que eles acham que é o correto, passando em cima de quem for. Então, isso traz também uma imagem de pessoas muito invasivas, podemos dizer até com perfil militar, né? Então, são pessoas que assim tem que fazer, assim tem que ser feito, e eu vou passar por todas as humilhações, e dane-se as humilhações, eu vou fazer o que tem que ser feito. Bem o estilo do treinamento militar, do pensamento militar. E se você não executa a sua tarefa como deveria executar, isso traz um sofrimento muito grande para essas pessoas. Então, eles procuram um trabalho seja feito de uma forma correta, útil e duradoura. É para fazer mesmo, é para fazer de verdade, é para fazer diferença. Valorizam a eficiência, a funcionalidade e a constância. Esse esforço, ele é visto como algo digno, né? Quantas vezes a gente não vê em filmes mesmo que a pessoa vai para a guerra, nossa, você é uma pessoa honrada, você é uma pessoa digna, bem imagem de ferro, né? Mesmo que seja pesado e mesmo que seja difícil, eles são altamente perseverantes.
eles têm uma resistência física e uma resistência mental. Não ligam se tiver que pegar no pesado. Se tiver que pegar no pesado, eles pegam. Tem que ser feito? Então assim que nós vamos fazer, vamos fazer. No plano mental, né? Então, como eu disse, eles são muito valorosos. Então, eles têm um senso de responsabilidade muito grande, um autocontrole muito grande, altamente organizados, são metódicos, disciplinados, pouco tolerantes ao caos, eles querem tudo organizado, eles detestam desordem, pior ainda, improvisação. Uma vez improvisando, vá lá, mas a segunda não vai improvisar mais. A rotina e estrutura são importantes porque elas são base de sustentação para a tarefa que você está recebendo. Então, graças a essa base de sustentação, você consegue. Infraestrutura, né, gente? Infraestrutura. Aliás, o ferro, ele é, na nossa sociedade, a base da infraestrutura. Então, se você tem infraestrutura, você tem condições para executar as importantes tarefas, seja do dia a dia ou as tarefas especiais. E é isso que o ferro quer, e ele traz também essa disciplina, essa rotina e essa estrutura para você fazer o que precisa ser feito. Sobre o humor, né? Como é que é o humor deles? Olha, é quase que bipolar, né? Porque eles podem alternar alegria com irritação. Então, quando eles não estão bem com eles mesmos, a primeira emoção que aparece, e a primeira emoção que se transborda é a raiva, é a intolerância, é a cólera, né? Antes até da tristeza. Às vezes, até mesmo a tristeza sai transfigurada na forma de irritação. Então, eles são altamente irritados. Então, eles podem ser muito alegres, mas eles podem ser também muito bravos e irritados, né? Tem essa questão da melancolia, né? Então, eles valorizam, como eles são muito, eu não queria usar a palavra rígidos, mas muito robustos, né? Eles são aquelas pessoas que olham para trás e vê aquele trabalho sólido, eles veem isso com um certo orgulho e até uma certa melancolia e saudades pelo aquele trabalho que foi feito. Em geral, né, o que irrita? O que os irrita? Primeiro, quando a coisa não sai do jeito que eles querem, eles ficam altamente irritados. Dor deixa irritado. Contradição é horrível para eles, eles não toleram contradição. Oposição é pior ainda. A hora que você se opõe a um indivíduo com essa característica ferro, ele vai lá, liga o rolo compressor, que é feito de ferro, e passa por cima. É aquela pessoa que passa por cima, mas não é aquela pessoa que passa por cima de alguém porque ele quer um cargo, porque ele quer uma vantagem pessoal. Ele passa por cima porque ele acha que aquilo tem que ser feito, nem que ele tenha que passar o rolo compressor. Então, dada essa robustez do ferro, quando você se opõe, ele entende que você não está deixando que ele faça a tarefa dele, ou que aquele valor, ou que aquela proteção não aconteça. Então, quando você se opõe, ele entende isso como algo, uma oposição ao que tem que ser feito, e aí você acaba atrapalhando. Então, você tem que ter feito isso. Você está se opondo, você está me atrapalhando. Então, você está me irritando por causa disso. Então, é mais ou menos isso, dessa forma que eles sentem uma pessoa que está se opondo a ele, ou até uma opinião divergente. Então, a crítica é vivida como uma oposição direta, uma contestação, um controle externo, uma interferência. O cara tá me atrapalhando, tá me interferindo, o cara tá me contestando, eu tô perdendo tempo. Eu tenho que executar X coisa, sai da minha frente, ou eu vou passar por cima. Então, ele sente isso como um ataque à sua integridade, um ataque ao seu trabalho, um ataque ao que tem que ser feito. Relação com o dever e o trabalho, né? O trabalho, ele não é visto só como uma mera atividade. O trabalho é visto como um valor pessoal.
E isso para eles é muito importante. Então, eles precisam provar o próprio lugar por meio de esforço, por meio da competência, né? A gente fala que o Nusvômica, né, o remédio Nusvômica, é um remédio cujo principal objetivo deles é serem competentes. Porém, o Nusvômica, ele quer ser competente porque ele sente que se ele não for competente, ele vai estar numa situação vulnerável. O ferro, não. O ferro, ele quer fazer certo porque ele acha que assim tem que ser feito. Simples assim. Então, por isso que é muito importante competência, porque todo mundo tem que ser competente. Eu tenho que fazer o meu melhor. É assim que funciona. É assim que ele pensa. Por isso, uma pessoa, ela permanece firme, rígida, determinada. Muitas vezes as pessoas até falam que eles são muito radicais, né? Porque como eles são muito robustos e muito rígidos, eles também não toleram alteraçãozinha daqui, alteraçãozinha de lá. Então, por quê? Porque tem que dar certo, né? Então, eles são muito perfeccionistas, porque é isso que vai provar a competência e a resolução do trabalho. Muito ao mesmo tempo, eles têm medo do fracasso, de perder espaço e de não corresponder à expectativa. Então, eles têm a necessidade de se manter produzindo, se esforçando, e isso acaba trazendo tensão para o corpo. Veja, se você é rígido e robusto, você acaba trazendo essa dureza para o seu corpo, então, portanto, assim que eles são robustos, tensos, e acaba, portanto, surgindo o risco de exaustão, sobrecarga e colapso. Lembra que eles gostam do oxigênio e o oxigênio enferruja? Então esse excesso de trabalho pode trazer uma exaustão, uma sobrecarga e um colapso, assim como o enferrujado, né? Em alguns casos, a rigidez extrema faz com que a pessoa ignore os sinais de que está cansado e eles vão até desmoronar. Mas são máquinas, né? A base da máquina é o ferro, graças à sua resistência, e aqui a personalidade não é muito diferente disso. Em relação à reação, né? Então, eles são pessoas que eles endurecem quando eles são pressionados. Então, é assim, se você pressiona alguém que vibra em ferro, ele liga o compressor e passa por cima. Então, o endurecimento diante da pressão, né? Isso é uma grande característica. Em vez de recuar, o sujeito tende a insistir, suportar e continuar. Isso pode ser uma qualidade em contextos de grande exigência. Porém, isso também pode ser uma vulnerabilidade quando a pessoa está cansada ou quando ela se força a fazer mais aquilo do que ela consegue fazer. Então, eles também são muito duros quando eles criticam o outro, né? São críticas muito mordazes, muito pesadas, muito forte. Isso acaba gerando muito conflito, muito desgaste, porque é muito difícil. Eu acho que crítica já é uma coisa muito complicada. Se você a faz de uma forma pesada, mordaz, com muita ênfase, começa a ficar muito difícil. Se você discorda dessa pessoa, ela vai lá, liga, coloca o compressor para cima de você, começa a ser complicado você se relacionar com esse tipo de pessoa, né? Então, essa é a dificuldade que a gente tem. Então, o ferro, eles são ótimos, mas eles são difíceis, de difícil relacionamento, principalmente quando você está numa posição de discordância. Quando cansados, pode haver lentidão mental, necessidade de tempo para processar e organizar as respostas. Socialmente, costuma existir preferência por menor contato social. O que acontece? Como eles pegam muito no pesado, eles se cansam, e a socialização é algo que desgasta demais o ferro. Então, por isso que eles gostam de ficar mais sozinhos, de ficar mais na deles. Muitas vezes,
eles nem vão para festas porque cansam, e se vão para festas, eles precisam ficar um tempo absolutamente sozinhos para recarregar as forças, né? Então, eles não gostam de companhia excessiva, e funcionam melhor com autonomia, sem grandes interferências externas. Então, o eixo temático para a gente finalizar, né? Então, é o dever e a responsabilidade, a firmeza, a perseverança, a disciplina, a ordem, rotina, utilidade, durabilidade, funcionalidade. Críticas e oposição são vistas como agressão, medo do fracasso, medo da perda da posição, o excesso de esforço a qual eles se expõem facilmente pode levá-los à exaustão, se irritam com barulho, com dor, com contradição e às vezes alguns tipos de alimentação, lentidão mental e necessidade de espaço. Bom, aí tem alguns remédios que são muito parecidos, né? Eu já falei aqui da Nus Vomica, mas eu queria fazer chamar a atenção para outros que a gente pode confundir com o ferro. Então, o manganon, né? O manganon é capaz de dar espaços aos outros e consegue ceder mais do que em relação ao ferro. Né? O ferro ele é mais opressivo. Consegue ceder mais e mesmo assim ele consegue fazer o trabalho dele. O ferro não. Suas críticas são mais brandas e mais construtivas. O ferro são mais insistentes no sentido da obrigação e da necessidade de continuar. Os Kalis, né? Lembrando que o tema da família Kali é o dever, muito parecido com o ferro. Então, eles são muito meticulosos, eles têm grande senso de dever. Porém, o Kali predomina a sensação de é isso que eu devo fazer. Uma perseverança, é ligado a você executar aquela tarefa. É um dever para mim, eu tenho que fazer. O ferro há um senso mais de força. A pessoa precisa seguir em frente e não pode ceder. Ou seja, o ferro traz uma questão de peso para o problema. Enquanto o Kali faz as suas atividades de uma forma mais leve, porque assim tem que ser feito, o ferro, ele traz uma coisa de força, de pesado. Tá pesado, mas eu vou continuar fazendo. Então, o ferro, ele se queixa um pouco mais da força que ele tem que fazer para continuar. O cálcio, né? O cálcio, ele também tem uma relação, dada vista às cargas, né? Mas o cálcio tende a responder de uma forma passiva quando pressionado, recolhendo-se a uma concha. O ferro não, ele é mais ativo e sustenta e permanece firme, né? Gente, que coisa grandiosa, né? O ferro. Uma coisa muito grandiosa. Dada a vista aí a própria grandiosidade, né, do elemento, da importância do elemento para a gente, na homeopatia não é diferente, né? Então, esse é o desenho de uma personalidade, quem está vibrando em ferro. Então, a hora que a gente está fazendo a tomada de caso, eles mostram uma vida de muito valor e muito honrada, porém de muito peso. Então, isso é a vibração do ferro. E é isso, pelo menos em questões mentais dessa família. Vamos ver quais são os aspectos físicos? Vou contar para vocês lá no próximo vídeo. Fui, espero vocês.